Oi, gente, tudo bom com vocês? Eu voltei para falar sobre a nossa última teoria da nossa sessão de vídeos agora, que é a teoria matemática da administração, tá? No decorrer dessas séries de vídeos, eu abordei diversas teorias, dei exemplos, falei com vocês. Agora, nesse vídeo final da teoria matemática da administração, eu vou abordar de forma bem breve. Posso voltar com outros vídeos para vocês, só que por ser o último, assim, eu queria fazer uma abordagem mais leve, mais diferenciada. Por quê? Porque não é uma teoria tão extensa, não é uma teoria que aborde, assim, é extensa e aborda muitos fatores, muitas coisas envolvendo a administração, principalmente por envolver matemática. Aí você pode pensar, matemática na administração, nós usamos muitos cálculos, muitos números, muitas figuras de linguagem matemática em si. Então, vocês podem ter uma breve noção do que foi abordado na teoria dos sistemas, de que diferentes áreas de conhecimento trabalhando juntas, tá ok? Então, a teoria matemática da administração é a parte das teorias da administração de empresas, utilizadas na teoria da administração para fins de estudo. Faz parte da abordagem sistêmica da administração, juntamente com a teoria de sistemas e a cibernética e a administração. A teoria da matemática da administração tem como objetivo simular situações de resolução de problemas que poderão surgir dentro de um processo organizacional e em suas tomadas de decisões. Uma simulação real envolvendo a estatística de um processo capaz de estabelecer índices conclusivos para a resolução de situações futuras e avaliação da probabilidade de sua ocorrência. Tem como característica dar diversas alternativas e escolhas nas tomadas de decisões emergenciais que possam surgir dentro da organização, considerando seus pontos de risco. Então, a questão da teoria matemática, ela faz parte da abordagem sistêmica e parte da teoria dos sistemas juntamente com a cibernética na administração. É uma teoria complexa, um pouco complexa, como vocês podem ver, mas ao mesmo tempo simples. Por quê? Através da análise matemática, o que nós buscamos é uma maior precisão de dados e resultados para a empresa tomar melhores decisões. E também tem muito aquela questão de tudo ter que ser um pouco mais preciso possível e tudo um pouco mais previsível possível. A gente viu na teoria da contingência que tudo pode ter uma incerteza, que as coisas podem ou não acontecer. Já na teoria matemática, qual a probabilidade de acontecer ou de não acontecer? Porque mesmo que seja um cenário imprevisível, se tenha diversas situações que podem modificar o resultado final de um dado interesse que a empresa tem em realizar, é bom ter esse planejamento antecipado, porque assim as pessoas vão ter mais ou menos uma noção de como se dirigir ou desenvolver um tipo de trabalho. Porque aqui na teoria matemática fala, uma simulação real que envolve estatística de um processo, capaz de estabelecer índices conclusivos para a resolução de futuras e avaliação da probabilidade de sua ocorrência. Ou seja, estabelecer índices conclusivos para a resolução de situações futuras e avaliar entre alternativas e escolhas nas tomadas de decisões que surgir dentro da organização considerando seus pontos de risco. Então, nós podemos frisar que a matemática ela é responsável pelos cálculos, por essa questão de dar medições, números precisos, de dar números aproximados, de poder fazer toda aquela estruturação de quanto vai valer, de quanto vai sobrar, de quanto a gente acrescenta, quanto a gente retira e de quanto a gente separa. Por que eu estou falando isso? Para ficar um pouco mais fácil de entender.
Porque nessa questão da teoria matemática, da administração, você tem a sua empresa montada, então você já sabe qual a estrutura organizacional da sua empresa. Ela é pequeno porte, médio porte, grande porte. Enfim, digamos que seja grande porte. Geralmente, empresas de grande porte condicionam um grande número de pessoas, de funcionários, de colaboradores. Então, quantos funcionários eu estaria disposto a acomodar? Quantos funcionários eu tenho que contratar? A minha arrecadação com a empresa vai ser suficiente para pagar todos esses funcionários e ainda eu ter a minha margem de lucro enquanto dona da empresa? Será que tudo que a empresa está vendendo ou está comprando está sendo lucro ou prejuízo? Como está sendo feita toda a contabilidade dessa empresa? Será que os números batem? Será que os números não batem? O que é que está acontecendo? Será que tem alguma discrepância? Será que tem algo que está fugindo do controle? Então percebam que eu estou fazendo essas associações para vocês pela questão da matemática em si. Por quê? Não só na resolução dos cálculos, dos números, mas também dessa questão da organização, dessa questão de se promover toda a contabilidade, saber o que é ativo, o que é passivo. Tudo bem que são áreas diferentes, mas a questão da matemática em si é você ter resultados que possam simular o futuro, mas da forma mais aproximada e precisa possível, porque decisões não podem ser tomadas com base no achismo. Como eu dei o exemplo para vocês. Se, no caso, a empresa, ela sabe a estrutura que ela pode ter, ela sabe mais ou menos como a organização é e o que a organização ela pretende fazer, ela pretende comprar, ela pretende vender. Então, se ela sabe mais ou menos números, toda a divisão que ela tem que fazer, todas as formas de operação que ela tem que fazer, então a empresa não tem como errar em algumas diferentes situações. A empresa não tem como fazer coisas, digamos assim, de forma errada. A empresa vai fazer coisas. Oi, gente, tudo bom com vocês? Voltando, dando continuidade ao nosso vídeo sobre a teoria matemática da administração. Eu tinha feito uma primeira parte no trabalho, agora eu fiz uma pequena pausa e voltei. Vou dar continuidade, vou dar seguimento mais ou menos de onde a gente parou e tentar explicar algumas coisas que talvez não tenham ficado muito claras. Então, como a gente estava abordando antes, a teoria matemática da administração, ela é a parte da teoria da administração que utiliza teoria matemática para seus estudos e afim. Como eu estava dando exemplo antes para vocês, falando a respeito das empresas, para que elas saibam seus números, elas saibam o que contratar, o que vender, o que fazer, quantos funcionários, elas não vão errar, de certa forma, nesse pontapé inicial. Eles não vão ter, assim, a dificuldade de fazer os cálculos matemáticos, por assim dizer, e tomar decisões o mais aproximado possível, o mais preciso possível. Então, a teoria da matemática da administração tem como objetivo simular situações de resolução de problemas que poderão surgir dentro de um processo organizacional em suas tomadas de decisões. Como vocês podem ver, a questão da teoria matemática da administração em si, ela simula situações e resoluções de problemas que podem surgir dentro da organização. Então, basicamente, o objetivo da teoria matemática vamos utilizar o exemplo da pandemia do coronavírus. Então, quais empresas, quais pessoas estavam preparadas para a pandemia do coronavírus? Quais pessoas estavam preparadas para a questão do isolamento social? Como as pessoas estavam, de certa forma,
se enquadrando nessa nova realidade. Então, será que as pessoas utilizaram a teoria matemática da administração para alcançar seus objetivos, simulando mais ou menos como teria sido, como elas agiriam, qual a melhor decisão que elas poderiam tomar? Por exemplo, essa questão da teoria matemática, ela diz muito respeito àquele jogo de realidade virtual ou Second Life, que é a segunda vida, como The Sims ou The Sims. No caso, que você baixa o jogo, você escolhe o seu avatar e você vive uma segunda vida dentro do jogo. Ou seja, dentro do jogo, a oportunidade da segunda vida é de você construir, se relacionar com outras pessoas, é você possuir uma casa, possuir um trabalho, é você ter atitudes que no mundo real você não teria. Esse jogo de realidade virtual de segunda vida, ela te dá a oportunidade de simular situações que poderiam ocorrer no mundo real e faz com que você venha tomar decisões baseadas no jogo. E as suas decisões influenciam como você vai no jogo e como você vai se relacionar com os demais participantes do jogo. Então, basicamente, por o exemplo do jogo do The Sims, ou jogos de Second Life, de segunda vida, nós podemos ter uma noção do que é a matemática dentro da administração. Nessa simulação do que seria um problema, como resolver um problema e quais os processos para se chegar até a resolução desse problema. Espero que tenha ficado claro para vocês entenderem mais ou menos o que é a teoria matemática dentro da administração. Retomando, pessoal, outro exemplo também muito interessante da teoria matemática da administração é o seguinte: a sua empresa ela é responsável pelo ramo alimentício, tá? E o que é que acontece? Os gestores, eles se organizam, eles entram em debate e planejam-se a quantidade de alimento que a minha empresa produz, que a minha empresa ela distribui ou oferece para a sociedade, ela é condizente se caso a população dobrasse de tamanho, triplicasse de tamanho. Será que a minha empresa ela teria porte para, no caso, suprir a necessidade desse aumento de demanda de população por alimento? Então, vocês conseguem perceber que, no momento que eu estou oferecendo determinado produto ou determinado serviço, eu tenho que ter em mente se o que eu vou oferecer em determinado momento vai condizer com a realidade que o mundo está passando agora. No caso da pandemia do coronavírus, será que alguém pensou que seria utilizado grandes quantidades de álcool em gel? Será que se pensou que muita quantidade de álcool em gel não seria suficiente para a procura da população? Então, será que foi traçado um plano emergencial para poder sanar essa procura por álcool em gel? Porque teve determinado momento que a produção do álcool parou, porque não tinha mais álcool em gel nos países. A procura foi muito grande. Então, a gente pode fazer o efeito do sistema. Para se ter o álcool, é necessário a produção da cana-de-açúcar, da queima da cana e da transformação dessa cana em álcool, para poder ser processado e utilizado pela sociedade. Com o aumento da demanda e procura por álcool em gel, seria necessário, então, desmatar mais áreas, se plantar mais pés de cana, seria necessário maior queima dessa cana, maior produtividade dessa cana e maior agilidade, velocidade no processamento de tudo isso para poder chegar na mão do consumidor final o mais rápido possível, já que é uma questão de segurança sanitária, no caso de questões de saúde, ou seja,
de não deixar a pandemia se descontrolar, porque até certo ponto, com todos os cuidados, todas as medidas, ficou algo descontrolado, ok? Então, basicamente, a teoria matemática, ela é isso. Eu vou ler novamente para vocês. A teoria da matemática da administração tem como objetivo simular situações de resolução de problemas que poderão surgir dentro de um processo organizacional e em suas tomadas de decisões. Uma simulação real envolvendo a estatística de um processo capaz de estabelecer índices conclusivos para resolução de situações futuras e avaliação da probabilidade de sua ocorrência. Então, o exemplo que eu estou dando para vocês aqui acerca de que ninguém pensou ou ninguém imaginou que talvez uma pandemia pudesse acontecer. Mas e se alguém se planejou para situações de emergência? De que forma fez isso? E com base em que tomou essa decisão? Será que é uma empresa que quer ficar preparada? Será que é uma empresa que está atenta às modificações do mercado? É uma empresa que está atenta à demanda do mercado? Uma empresa atenta às necessidades do cliente? Então, muitas empresas conseguiram se sobressair nessa questão da pandemia porque tiveram decisões rápidas, decisões precisas, decisões coerentes, porque sentaram, simularam situações e bolaram estratégias para resolver esses problemas. Então, nessas simulações, nós vimos que os processos são capazes de estabelecer conclusões e resoluções futuras para as situações que acontecem no decorrer do tempo, tá? Aqui. A teoria matemática da administração tem como característica dar diversas alternativas e escolhas nas tomadas de decisões emergenciais que possam surgir dentro da organização, considerando seus pontos de risco. Basicamente é o que nós viemos falando até agora. É você sentar, montar estratégias, montar planos e saber reduzir o maior risco possível, ou seja, buscando maiores alternativas. Disse que... Então, gente, percebam que tudo contribui para um melhor funcionamento dessa empresa, dessa organização. Porque através de todo o planejamento que ela vai ter, de toda boa infraestrutura e tomada de decisões rápidas e precisas, ela vai conseguir se sobressair em meio às situações emergenciais. E falando a questão de que algumas empresas se sobressaíram por conta da procura por seus produtos e serviços, como no caso produtos alimentícios, produtos farmacêuticos, produtos de higiene, tecido, elástico, enfim, todas essas empresas encontraram em si aí uma porta, uma oportunidade de pôr em prática todo o seu trabalho, tudo que poderia oferecer. Mas aí que está a grande procura, a grande demanda que está sendo requerida. Essa empresa, ela é capaz de suprir? Será que ela está usando a teoria matemática para poder observar se ela é capaz de suprir a necessidade do mercado ou não? Então é um ponto que nós podemos aí considerar a respeito disso. Então, a teoria matemática da administração não requer somente dados que sejam quantificáveis, mas também suposições de variáveis lineares, como fatores de limitação e fatos. Permite o entendimento dos fatos de uma forma melhor que a descrição verbal. Descobrem relações existentes entre vários aspectos do problema, não percebidos na descrição verbal. Permitem tratar o problema em conjunto e com todas as variáveis simultâneas. Podem ser aplicados por etapas e considerar outros fatores não descritos verbalmente. Utilizam técnicas matemáticas e lógicas, conduzem soluções quantitativas e permitem o uso de computadores para processar grande quantidade de volumes. Ou seja, a teoria matemática requer somente dados que sejam quantificáveis, que sejam números,
números para serem medidos, números para serem comparados e conferidos. A teoria da matemática da administração também requer suposições variáveis dentro aí desses dados quantificáveis, ou seja, preço, quantidade de mercadoria em estoque, quantidade de funcionários, quantidade de valor arrecadado, valor de imposto pago. Então aqui, permitem o entendimento dos fatos de uma forma melhor que a descrição verbal. Porque muitas vezes na descrição verbal possa ser que se utilize muitas palavras que não venha a dizer de fato como está a situação financeira da empresa. Possa ser que um relatório muito bem feito, muito bem redigido, está lá bonito, bem apresentável. Mas quando chega na hora de se comparar os números, se vê que tem muito prejuízo, se vê que tem muitas coisas que não trouxeram lucro, mas que trouxeram em si prejuízo. Então é importante porque eles se entendem melhor, são mais precisos, mais rápidos do que ler relatórios escritos de muitas e muitas páginas. Descobrem relações existentes entre vários aspectos do problema, como eu falei para vocês, a questão da situação financeira, né, da empresa, não percebidas na descrição verbal. Podem ser aplicados por etapas e considera fatores não verbais. Continuamente, você pegar os dados, conferir eles, fazer toda a comparação e saber como está o andamento de tudo. Será que se está comprando mais do que se está vendendo? Será que se está jogando dinheiro fora? Com relatórios muito bem escritos, mas que não tem valor nenhum e não chegam diretamente ao ponto, porque aqui se utilizam de técnicas matemáticas lógicas, conduzem soluções quantitativas e permitem o uso de computadores para processar grandes volumes de dados. Porque, gente, no caso, se você pegar toda a movimentação de uma empresa de grande porte, de uma multinacional, e for deixar que uma pessoa fique encarregada de processar tudo o que diz respeito à empresa, uma pessoa não seria capaz disso. É muita informação para ser processada, para ser guardada. É muita informação que essa pessoa vai ter que conferir minuciosamente, vai ter que ter todo um controle, mas é um tempo ágil. E onde essa pessoa vai guardar todas essas informações? Então, onde é que essa pessoa vai guardar tudo isso? Então, essa pessoa vai acabar entrando em colapso nervoso. E como a gente tinha abordado antes a questão das tecnologias de informação, tecnologias dentro da administração, essa é uma das fortes empregabilidades da tecnologia por conta disso. Porque a tecnologia, com o seu grande poder de armazenamento, se utilizando de números, se utilizando de cálculos precisos e rápidos, auxiliam aí os seres humanos a tomar essas decisões, a guardar todos esses dados, processar todos esses dados de forma precisa, de forma coerente. O que é que acontece? Faz com que a abordagem seja mais rápida, faz com que a comodidade seja mais rápida, faz com que todos os processos de compra, de venda, de movimentação, de vida do funcionário, vida financeira, vida da empresa, seja muito mais cômoda, muito mais rápida nesses aspectos. Então, pessoal, para finalizar, sintetizar essa questão da teoria matemática. A teoria matemática tem por objetivo simular situações e resoluções de problemas que poderão surgir dentro do processo organizacional e em suas tomadas de decisões. Como eu dei o exemplo para vocês da questão do jogo de Segunda Vida, Second Life, que participam, onde você monta uma vida na qual você queria ter no mundo real, mas que determinadas atitudes ou determinados modos de viver você não teria condições de ter no mundo real, ou você não teria tais atitudes.
Mesma coisa da teoria matemática, nada mais é do que fazer essa simulação com a empresa se determinado tipo de coisa daria certo ou não no mundo real, tá? E mais, essa teoria ela permite o uso de computadores por conta da grande quantidade de valores, de dados que é processado. Se utiliza de dados quantitativos, numéricos, podem ser medidos, colocados em gráficos para poder saber qual a situação da empresa, desde o que entra, do que sai, dos funcionários, das vendas, de tudo que tem sido feito dentro da empresa. E ela é uma simulação real envolvendo a estatística de um processo, capaz de estabelecer índices conclusivos para a resolução de situações futuras. Ou seja, gente, a teoria matemática nada mais é do que você fazer simulações, como quando vai pegar um empréstimo, faz uma simulação de qual empréstimo qual o valor que você poderia pegar, quais são as parcelas que você poderia pagar e qual a quantidade de e quanto seria a mensalidade, não a mensalidade, mas as parcelas mesmo para pagar. Entraria juro de quantos por cento, mas no decorrer do tempo, do ano, o juros sempre vai aumentar de acordo com as taxas, né, do mercado. Então, como poderia simular esse crescimento dessas taxas? Teria condições de continuar pagando essas parcelas, mesmo se aumentasse? Será que teria condições? Enfim, vocês conseguem compreender o que basicamente a teoria matemática ela vem trazer. Ela vem com essa situação proposta para as empresas, ok? Não só para as empresas, mas podemos trazer para a nossa vida pessoal também. Então, pessoal, até agora nós estávamos falando sobre teorias. Agora eu vou falar para vocês a respeito da abordagem sistêmica. Por quê? A abordagem sistêmica, ela é uma metodologia que busca conjugar conceitos de diversas ciências a respeito de determinado objeto de pesquisa. É baseada na ideia de um determinado objeto de estudo que possui diversas dimensões e faces, que podem ser estudadas e entendidas por diversas ciências, e que conceitos e princípios emanados de diferentes ciências podem ser empregados no estudo e compreensão de determinado fenômeno. Ele trata de 3 escolas principais, ou seja, a cibernética e a administração, teoria matemática da administração e teoria dos sistemas. Nós tratamos sobre a teoria dos sistemas, que eu tinha abordado para vocês no outro vídeo, que a teoria dos sistemas é você pegar diferentes áreas de conhecimento e ver do que elas, mesmo diferentes, têm em comum e podem trabalhar juntas. Eu dei para vocês até o exemplo do suco. E no caso, uma fruta é uma área de conhecimento. A água é o liquidificador e o copo, por exemplo, são diferentes áreas de conhecimento com diferentes especialidades, mas que com o propósito de serem transformados em algo diferente juntos. Ou seja, as pessoas vão pegar todos esses ingredientes diferentes, vão colocar juntos, vão construir um bom resultado e ao final vamos ter um suco que vai ser entregue para o cliente, o consumidor final. Então, essa foi a questão da teoria dos sistemas, pegar diferentes áreas do conhecimento e fazer com que elas trabalhem juntas para um resultado satisfatório, ok? Falamos também a respeito da teoria matemática. Eu falei para vocês que o objetivo da teoria matemática é, simular situações de resolução de problemas que podem surgir dentro de um processo organizacional, que também a gente abordou a questão de você fazer uma simulação de uma realidade paralela
e tentar, com essa simulação da realidade, moldar, né, no caso, o que poderia ser aplicado em uma situação real, por assim dizer, como treinamento de corpo de bombeiros para situações de fogo, de incêndio, situações de queda de avião, situações de explosões. Enfim, eles se preparam para todo tipo de situação, mesmo que ela possivelmente não ocorra, ok? Mas é bom ter o preparo antecipado. Então, essa é a questão da teoria matemática da administração. E temos também essa nomenclatura diferenciada que apareceu aqui, que é a cibernética e administração, que eu vou abordar mais para frente com vocês. Mas eu trouxe essa questão da abordagem sistêmica pelo fato de que ela não é uma teoria, ela é uma metodologia que comporta essas 3 teorias que eu falei para vocês: teoria do sistema, teoria matemática e teoria cibernética. Ou seja, a abordagem sistêmica, ela é um todo. E essas 3 teorias são as partes desse todo, porque elas buscam estudar diferentes faces, diferentes especificidades, diferentes coisas agregadas que outras áreas de conhecimento têm em específico, mas que junto com outras áreas de conhecimento podem agregar valor e construir um bom trabalho, um bom resultado no final. Vamos falar agora então sobre a cibernética. A cibernética é uma ciência relativamente jovem. Foi criada por Norbert Wiener entre os anos de 1943 e 1947. Na época em que surgiu o primeiro computador, bem como a teoria de sistemas, a cibernética é a ciência da comunicação e do controle, no animal e na máquina. A comunicação é que torna os sistemas integrados e coerentes, e o controle é que regula o seu comportamento. A cibernética é uma teoria dos sistemas de controle baseada na comunicação entre o sistema e o meio dentro do sistema, e de controle, retroação da função dos sistemas com respeito ao ambiente, e compreende os processos e sistemas de transformação da informação e a concretização dos projetos físicos, fisiológicos, psicológicos e etc., e a transformação da informação. Então, vamos passo a passo. A cibernética, ela é uma ciência jovem, criada por Norbert Wiener entre os anos de 1943 e 47, na época em que surgiu o primeiro computador, bem como o surgimento da teoria dos sistemas. Então, vocês podem ver que a cibernética, ela surgiu justamente quando surgiu o primeiro computador. Justamente porque aqui fala que a cibernética é a ciência da comunicação e do controle, tanto no animal quanto na máquina. E a comunicação é o que torna o sistema integrado e coerente. E o controle é o que regula o seu comportamento. Ou seja, a cibernética trata da comunicação, seja ela comunicação entre animais, entre seres humanos ou os animais do meio ambiente, tanto quanto as máquinas. Nós estávamos falando da questão da teoria dos sistemas justamente por ela ter surgido com base nos trabalhos de um biólogo. Então, sempre agora nessa questão de tecnologia, nessa questão de sistema, sempre vai tocar nesse ponto fundamental, até porque é tudo relacionado. Como aqui fala da questão do primeiro computador, que foi preciso trazer mais inovação tecnológica para esse computador, para que ele viesse processar maior quantidade de informações, que ele pudesse desempenhar um bom trabalho para ajudar nas questões militares, aí que difundiu para questões da sociedade, como o armazenamento de informações que nós temos hoje. Então, a cibernética é uma ciência da comunicação, trata das formas de se comunicar, e ela trata do controle, que o controle regula o comportamento, seja tanto do animal quanto do
da máquina. Então, para ficar claro, a cibernética ela tem duas concepções principais: comunicação e controle. Comunicação é a forma como o sistema ele interage com o meio. Tanto eu como interajo com vocês, quanto essa máquina está interagindo comigo e ela está interagindo com vocês também. E já o controle, ela regula o comportamento. Qual o meu comportamento diante dessa máquina e diante de vocês? Eu preciso ter o controle do tempo, controle da situação para que não fique algo irrelevante. Ok? A cibernética é uma teoria dos sistemas de controle baseado na comunicação entre o sistema e o meio dentro do sistema. Ou seja, nessa relação do sistema dentro do sistema, o principal sistema é a sociedade. E o outro sistema dentro da sociedade somos nós, que constituímos essa sociedade. Ou seja, a sociedade é um grande corpo. Quem domina esse grande corpo são, no caso, as pessoas com cargos elevados, como o presidente, o governador, o prefeito, que controlam um grande corpo. Ou seja, é um grande sistema, um grande corpo, e dentro desse corpo temos nós, que somos funcionários, somos colaboradores, que estamos dentro das organizações, que estamos ali desempenhando funções dentro desse grande corpo. Por isso que falo, se baseia no controle e na comunicação entre o sistema e o meio dentro do sistema. O controle da função do sistema com respeito ao ambiente e compreende processos e sistemas de transformação da informação e na concretização de processos físicos, fisiológicos, psicológicos e transformação da informação. Ou seja, gente, como eu falei para vocês, nós fazemos parte de um grande corpo. Esse grande corpo que é a sociedade, ela, no caso, é comandada pelos altos escalões, por pessoas de altos cargos. E nós que estamos inseridos nesse meio, constituímos aí sistemas menores que estão trabalhando em fábricas, que trabalham em casa, que estão nas escolas, que estão nos hospitais. Então, nós estamos dentro desse meio e nós nos comunicamos. De que forma? Conversando, mandando áudio, mandando mensagem. Nós estamos ali expondo nossas dúvidas, expondo nossos questionamentos, e nós estamos tendo controle disso. Por quê? Porque a hora que eu vou lançar, a hora que a outra pessoa vai receber, a hora que a outra pessoa vai entrar em contato com isso, vai influenciar como um todo. E também essa questão do controle fisiológico, psicológico e a transformação da informação, que diz respeito ao que a mídia transmite aí fora, do que está acontecendo ao redor de todo mundo. Mas até aí tudo bem, porque vocês podem ver de um modo abrangente que a cibernética ela não se limita apenas às questões das máquinas, às questões que envolvem computadores, que envolvem processadores. Essa questão da cibernética, que ela é uma ciência da comunicação e do controle, ela diz muito respeito ao que acontece no meio ambiente como um todo, já que foi, digamos assim, surgida com base em trabalho, não é essa em si, mas vista com base em trabalhos anteriores, mas que de certa forma se integram. Porque quando surgiu o primeiro computador, foi porque as pessoas estavam em busca de inovação tecnológica. Elas queriam que a comunicação delas fosse mais rápida, mais precisa, que fosse em menor tempo e que fosse mais competitiva. Então, assim, surgiu essas inquietações de como fazer, para quem fazer, de que forma fazer. Então, aí surgiu essas inquietações com base
cibernética por conta disso, de tudo isso que estava se desenvolvendo, tanto da revolução da tecnologia, da revolução da indústria, que as pessoas estavam em busca de inovação, sempre em busca de inovação, melhores componentes, enfim. Então, gente, é isso. Nós abordamos então, como um todo, a questão da abordagem sistêmica, que é a metodologia que engloba as três teorias: teoria do sistema, teoria matemática e a cibernética como um todo. Espero que tenham entendido, espero que tenham gostado. Dúvidas, não se limitem, procurem, estudem, encham-se de conteúdo, questionem, enfim, nós vamos ficar por aqui. Dúvidas, sugestões, comentem, deixem aqui embaixo, entrem em contato e nós vamos continuar construindo o nosso bom conhecimento. Tchau!